Meus irmãos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Luiz e hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre uma vida de oração. Nós estamos vivendo tempos muito difíceis que nós precisamos redobrar a atenção à nossa vida com Deus. E por isso eu quero conversar, geralmente eu trago aqui no canal esboço de pregação, estudos bíblicos, mas hoje eu quero ter um vídeo um pouquinho diferente. Eu quero falar algo que nós, como cristãos, estamos deixando o tempo passar e acabamos nos esquecendo da intimidade com Deus. Então eu quero conversar com vocês baseados em dois textos bíblicos. O primeiro texto, 1 Tessalonicenses 5,17, que diz: orai sem cessar. E o segundo é João capítulo 8, versículo 1 ao versículo 2, que diz assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. Primeiro texto, o apóstolo Paulo está instruindo a igreja de Tessalonicenses a respeito da preparação que deveriam ter para se encontrar com Cristo, e um dos conselhos que Paulo dá para essa igreja é a respeito da vida de oração. Orar em todo o tempo, sem cessar, sempre procurando ter a intimidade com Deus. Já o segundo texto de João, capítulo 8, é quando o Senhor Jesus ele sobe para o Monte das Oliveiras e ali ele passa a noite inteira orando. Ele busca ao Pai, mesmo sendo Filho de Deus encarnado na terra. O nosso Senhor, o nosso Salvador, ele tinha a necessidade de passar tempo em oração enquanto homem neste mundo. Por isso, enquanto eu lia esses textos, o Senhor gerou no meu coração o desejo de compartilhar a respeito de uma vida de oração. E muitas vezes, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e nós fomos salvos pela sua graça e pela sua misericórdia, nós começamos a buscar ao Senhor em todo o tempo. Buscamos com intensidade, com fervor, mas o tempo vai passando e nós vamos esfriando esta busca que um dia foi tão intensa, tão apaixonada. E baseado nisso, eu quero tirar algumas lições dos textos bíblicos para que nós possamos compreender a necessidade de orar e buscar a presença de Deus. A primeira lição é que sem a oração, sem uma vida de oração, não existe intimidade com Deus. Nós não podemos nos enganar pensando e acreditando que estar na igreja todo dia, ou até mesmo ler a Bíblia, ler livros, substitui a vida de oração. Deus estabeleceu desta forma que a única forma de alcançarmos a intimidade com Ele é através de uma vida de oração. Então precisamos compreender pela palavra de Deus que nada pode substituir a nossa vida de oração. O tempo pode passar, possamos estar envolvidos com muitas atividades dentro e fora da igreja, a correria do nosso dia a dia, indo de um lado para o outro, servindo até mesmo como Marta, mas precisamos entender que há um lugar na nossa vida de oração que nada pode substituir estes momentos, este lugar de oração, pois sem oração não existe intimidade com Deus. A segunda lição que eu quero aprender nesse texto é que Jesus, ele é o nosso padrão perfeito de oração. Assim como nós lemos nos textos iniciais, João 8, versículo 1 ao 2, Jesus ele passa a noite inteira em oração. Ele dedica-se em estar na presença do Pai. Esta oração que ele faz não é apenas porque ele precisava de respostas ou precisava de uma bênção ou de algo que muitas vezes nós queremos, mas ele dependia do Pai e tinha prazer estar na presença de Deus. Eu preciso ser sincero, tanto comigo como com você. Muitas vezes nós deixamos de orar por um longo tempo, porque nós já não temos mais aquele prazer de estar na presença de Deus como um dia nós já tivemos. Nós já não temos mais aquela sede que um dia nós tivemos. O tempo foi passando, o nosso coração foi endurecendo, nós fomos nos tornando autodependentes e quando menos
menos esperamos, nós já não oramos mais, não temos mais aquela sede, aquele desejo de estar na presença de Deus. E Jesus, ele é o padrão perfeito de oração, porque mesmo sabendo que seria crucificado, ele sempre buscava ao Pai. Isso nos ensina que mesmo nos dias mais difíceis da nossa vida, nós podemos nos buscar ao Senhor, podemos nos socorrer, nos abrigar debaixo das asas do nosso Pai. O Senhor Jesus, ele passa a noite inteira em oração, e este texto não é a única vez que ele faz isso. Jesus tinha prazer em estar na presença do Pai, e Ele é o nosso exemplo para que nós possamos investir tempo, porque oração não é perda de tempo, é investir na eternidade, é compreender que não existe outro lugar melhor do que estarmos na presença de Deus. A terceira lição que eu aprendo é que nós não devemos desperdiçar as oportunidades de buscar ao Senhor. Isaías 55, verso 6, fala que nós devemos buscar ao Senhor enquanto nós podemos o achar. E isso aqui não é para colocar medo, não é para colocar muitas vezes ameaças no povo de Deus, mas todas as vezes que nós deixamos de orar, nós deixamos de sentir a presença de Deus. E eu não consigo compreender como muitas vezes um cristão, ele entrega a sua vida para Jesus e não sente falta de estar na presença de Deus, não sente falta de uma busca mais intensa como um dia já teve. Eu não consigo compreender como o nosso coração ele endurece ao ponto de nós sairmos de uma vida de oração e nem mesmo orar, passando dias, semanas e até mesmo meses sem dobrar o nosso joelho na nossa casa, tendo apenas aqueles poucos momentos antes do culto começar, durante o culto, e quando o culto acaba, nós não oramos até chegar o próximo culto. Então eu quero te lembrar para que você não venha desperdiçar as oportunidades que Deus nos dá para invocar o seu nome, para buscá-lo de todo o nosso coração. Eu preciso ser sincero, porque a cada dia as coisas estão se apertando, e aqueles que não orarem, eles não vão suportar as coisas que vão acontecer no mundo. Nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. A quarta lição que eu aprendo, que nós devemos ter cuidado com as distrações. São elas que nos impedem de ter a íntima comunhão com Deus. Muitas vezes não é o pecado, muitas vezes não são os nossos compromissos, mas são as coisas boas, aquelas que muitas vezes o próprio Deus nos deu, e nós nos distraímos com elas, ao ponto de não nos lembrarmos de passar mais tempo a sós com Deus. Nós precisamos nos lembrar que Jesus ele nos diz que quando nós orarmos, nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e ali buscar ao Pai em secreto. E em secreto nosso Pai nos ouvirá e nos recompensará publicamente. Mas nós estamos tão distraídos com as coisas desta vida, os celulares, televisões, séries, tantas coisas que muitas vezes não são pecados, mas têm tomado o lugar de Deus na nossa vida. A Bíblia nos ensina que há um tempo para todas as coisas debaixo dos céus, mas nós estamos nos esquecendo de deixar o tempo da oração. Estamos esquecendo de ter tempo com Deus. As distrações têm tomado o lugar de Deus na vida de muitas pessoas, e muitos cristãos têm abandonado a sua fé, têm abandonado os caminhos de Deus, porque ao longo da sua trajetória foi parando de orar pouco a pouco. As distrações foram entrando, as lutas foram muitas vezes roubando a força, e a falta de oração foi gerando desgastes, sobrecargas e muitas vezes um fardo impossível de ser carregado. E no lugar de tomarmos o nosso lugar de oração, muitas vezes murmuramos, reclamamos, saímos da presença de Deus, mas não conseguimos reconhecer que as distrações tomaram o lugar de Deus na nossa vida. Eu quero te motivar
hoje mesmo, neste momento, a orar diante de Deus. Quando você acabar de assistir este vídeo, coloque no seu coração esta palavra e que você possa buscar a Deus de todo o seu coração. A quinta e última lição que eu aprendo, que a oração sincera, ela tem efeitos e ela traz respostas de Deus. Tiago 5,16 fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Muitas vezes nós não temos recebidos direção de Deus, milagres de Deus, revestimento de Deus, a alegria do Senhor na nossa vida, porque nós não estamos mais orando, não estamos mais quebrantando a nossa vida diante do Senhor, não estamos chorando diante do nosso Deus quando nós cometemos um pecado ou tomamos uma atitude fora da presença de Deus. Nós temos esquecido que a oração tem efeito e os efeitos dela são poderosos. Deus age através de uma vida de oração. Deus age em nosso favor. Deus age em favor das pessoas à nossa volta, da nossa igreja, do nosso trabalho, da nossa família, mas muitas vezes nós passamos dias sem nos posicionar em oração. Eu preciso te lembrar que aonde não há oração, não há respostas de Deus. Tem muitas pessoas perdidas, sem direção, sem saber qual caminho deve seguir, sem saber como deve proceder, porque a vida de oração tem sido abandonada. Eu quero te convidar, motivar a voltar a orar. Eu sei que muitas vezes as pessoas não vão estar vendo, as pessoas não vão bater nas nossas costas dizendo como você prega bem, como você canta bem, mas com certeza o olhar de Deus estará voltado para a sua vida. O Senhor tem prazer na vida daqueles que oram, mas uma oração sincera, não apenas com pedidos, não apenas procurando o favor de Deus, mas uma oração de quebrantamento, uma oração que deseja nada mais e nada além do que a presença de Deus. Nós precisamos voltar à essência da oração. A essência da oração é a intimidade com Deus. Eu espero que essa palavra possa, de alguma forma, ter tocado no seu coração e que você possa compreender que não existe outro lugar melhor do que estar na presença de Deus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e que Ele te ajude e te fortaleça para viver uma vida de oração como nunca você viveu. Até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo. Até mais.